Eu gostaria de ler com vocês um verso da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, para pensarmos juntos sobre o tema o chamado de Deus para esta geração. O chamado de Deus para esta geração. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. É um versículo muito conhecido de todos nós. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Segundo o verso que lemos, vamos extrair somente uma lição nesta noite. No dia 20 nós vamos terminar esse sermão, mas eu quero pedir a Deus, no nome de Jesus, que isso venha impactar a sua vida e que você tome decisões a partir de hoje. Primeira lição: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esta primeira lição está ligada diretamente à sensibilidade individual. É Deus falando para mim através da palavra. Lembra do teu Criador. Enquanto você é jovem, lembra do teu Criador. O profeta Jeremias disse em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O jovem por si mesmo é convocado, você jovem, você que está aqui, você que está em casa, você que nos acompanha, o jovem é convocado pelas Escrituras a se lembrar de que Deus é o seu Criador e o único, poderosamente capaz de dar, infundir esperança e transformar a vida do adolescente e do jovem, o único. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra-te do teu Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. No Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 3, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Lembra-te do teu Criador. Traga à memória aquilo que você já ouviu, aquilo que você já leu, aquilo que você já sabe sobre Deus. Sobre a soberania, sobre a graça, sobre o poder de Deus. A tendência desde há algum tempo, desde o final do primário até o curso universitário e cursos posteriores à universidade, é minar a ideia de Deus. É tirar do jovem a consciência de que existe um Deus eterno nos céus, que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é o Deus Criador. Se foi por uma explosão ou não, se foi por um ato criativo da palavra de Deus, aconteceu. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Lembra-te disso e não permita que o colégio, que a universidade, que os cursos posteriores à universidade, que os seus amigos, que os seus familiares tirem de você a certeza de que Deus existe, que é único.
Mas aqui o apelo fica para a sensibilidade do jovem e vem de Deus. Se lembre do teu Criador. Se lembre de quem é teu Criador. Trabalhe a sua mente de tal forma que ela jamais venha se esquecer que a presença de Deus se faz real, é verdadeira, mesmo que o mundo ao seu redor esteja um caos. Deus está presente. Deus está presente. Deus é, foi e sempre será. Vão querer arrancar isso de você, mas lembra-te do teu Criador. Lembra-te dele. Eu trago à memória a história de Daniel, por exemplo, e seus 3 amigos que foram levados como cativos para a Babilônia, o grande reino da Babilônia. Quando eles foram levados cativos, eles ainda eram adolescentes. O contato deles, meus irmãos e amigos que nos acompanham na internet, o contato deles com a cultura babilônica foi algo intenso. Eles foram obrigados a aprenderem a língua e a literatura do povo babilônico. Eles foram obrigados a aprenderem os costumes daquela nação. Eles tiveram contato com o histórico de deuses aos quais aquela nação servia, e eles inclusive receberam novos nomes. A Daniel foi dado o nome de Beltesazar. Bel cuida. Bel é um deus da Babilônia. O interessante é que o nome carrega consigo a identidade de quem é, do povo, de uma família. O nome é a pessoa que ele representa. Quando se muda o nome, a tentativa é de se apagar a memória e de se infundir algo novo. Daniel, Misael, Ananias e Azarias tiveram seus nomes trocados. A ideia, meus irmãos, era apagar a ideia de Deus. Lembra-te do teu Criador, enquanto você é jovem. Quando Deus mudou o nome de Jacó, agora o ponto positivo, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, vejam, meus irmãos, que estava desaparecendo Jacó, cujo nome significa suplantador, enganador. O nome enganador estava sendo tirado de Jó. Agora Israel surge aquele que luta com Deus, aquele que batalha com Deus, aquele que quer a bênção e que não deixa Deus sem que recebesse de Deus a bênção. Então seu nome é Israel. Quando Deus muda o nome de Abrão, outro ponto positivo, ele está infundindo em Abrão esperança, e Deus o convida a sair de sua tenda, a olhar para os céus e tentar contar as estrelas. E Deus diz a Abrão: assim será a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será pai de multidões. E Abrão creu em Deus. Daniel recebeu um novo nome. O nome de um deus babilônico. Mas Daniel continuou vivendo a realidade, meus irmãos, do Deus Criador. Lembra-te do teu Criador. Continuou vivendo os seus projetos de vida limitados,
pelo reino da Babilônia, mas ele tinha como norte Deus, a sua presença poderosa, a vida de Deus estava nele. O nome original Daniel significa Deus é o meu juiz, e Deus foi o juiz de Daniel toda a sua vida, e ele buscou a presença do seu Deus enquanto viveu. Note que ele foi levado para a Babilônia ainda adolescente, mas ainda assim, ele viveu moldando a sua vida e se deixando moldar por Deus, que era o seu juiz. Ele não se permitiu a ilusão, ao engano, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, não se permitiu moldar pela cultura vigente, não tirou o seu olhar da presença de Deus, não perdeu a sua fé no Deus único, real, verdadeiro, e Yahvé continuou sendo o seu Deus. Daniel viveu uma vida de oração, e por conta da sua vida de oração, ele foi enganado pelos 120 que governavam a nação babilônica. Mas a esta altura, irmãos, eles já estavam com 80, 85 anos. Ele nunca perdeu a fé. Viveu a sua vida crendo no Deus Criador. E Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. A cultura babilônica precisava saber que há um único Deus, capaz de fechar a boca de leões ferozes. A cultura babilônica precisava saber que há um Deus que é capaz de fazer com que 3 rapazes sejam lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, cujos guardas que lançaram os 3 jovens na fornalha de fogo ardente morreram antes de chegar à porta, mas quando eles foram tirados da fornalha de fogo ardente, nem um fio de cabelo havia queimado, nem cheiro de fumaça havia na roupa daqueles jovens. Note que a cultura babilônica precisa saber, meus irmãos. A cultura brasileira precisa saber. O povo de São Paulo precisa saber. As universidades precisam saber. Os colégios precisam saber que há um Deus fiel, justo e verdadeiro. Não é a cultura que vai determinar as minhas ações e as minhas atitudes. É Deus e a sua palavra. Não são os professores que desacreditam, nem todos. Não são os professores que vão infundir em mim a ideia de que Deus não existe, de que Deus está morto. É a palavra que vai me dizer, o meu Deus vive eternamente. Ele reina soberanamente. Talvez por isso encontremos na Bíblia, na palavra de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, em outra versão, não se conformem com este século. O adolescente e o jovem cristão precisam ser impactados pelo poder de Deus. Precisam se encher da palavra, precisam encontrar alegria na presença do Senhor, precisam viver experiências de oração, meus irmãos. O jovem precisa viver experiências de oração. O adolescente precisa viver experiências de oração e dizer: Deus me respondeu. Deus me respondeu. Nós, enquanto adultos, precisamos dar testemunho da nossa fé. Precisamos anunciar os feitos do Senhor.
em momentos de nossa vida. Precisamos orar, participar, estar com eles, incentivá-los, mostrar que a vida tem sentido na presença de Jesus. Nós, enquanto igreja, precisamos investir, promover, acolher, amar, cuidar, disciplinar, orar. Jovem, não permita que esta cultura que estamos vivendo tire de você a fé que um dia você recebeu pela manifestação do poder de Deus em sua vida. Procure manter seu foco em Deus, seu Criador. Em Hebreus, nós somos lembrados a olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Na sua primeira carta, João diz especificamente aos jovens: vocês são fortes. Jovens, e assim eu termino. O Senhor Jesus está chamando vocês para viverem a graça e o poder do Evangelho. Vocês são fortes. Esta geração precisa levantar-se, vocês precisam se levantar em nome de Jesus e proclamarem com as suas vidas a fé que vocês têm. Digam a todos que vierem perguntar para vocês por que vocês são assim. É porque eu creio num Deus vivo, fiel e verdadeiro. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor. Esta geração precisa levantar-se não somente para gritar palavras de ordem, mas para anunciar todo o poder de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor Jesus derrame, e esta é a minha oração, sobre vocês todos, adolescentes e jovens, o poder do Espírito. Que vocês se levantem como uma geração que proclame, que viva o Evangelho, que viva por Jesus. Nunca jamais se envergonhem de dar testemunho da ação de Deus na vida de vocês. O mundo está perdendo os jovens. Os jovens são os que mais morrem no trânsito. Os jovens são os que mais morrem da violência urbana. Os jovens estão se perdendo no álcool, nas drogas, na prostituição. Nós estamos perdendo a nossa geração. No nome de Jesus, meus irmãos, eu clamo a Deus e apelo a vocês. Orem por nossos adolescentes. Orem por nossos jovens. E vamos investir, meus irmãos. Investir tempo. Investir dinheiro. Investir nossa vida. Para salvá-los dessa geração perversa e corrompida que nós estamos vivendo. Vamos orar. Deus amado e Deus bendito, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque na nossa igreja nós temos jovens e adolescentes. Deus, eu te louvo porque eles estão trabalhando. Eles estão entregando-se ao Senhor. Eles estão desejosos de servirem. Ó Deus, dá para eles oportunidades de crescimento na fé. Dá para eles experiências de oração. Ó Deus, envia o teu Espírito. Encha-os, ó Deus, de poder. Ó Deus, ajuda-os a proclamarem todo o poder de Deus, toda a graça de Deus. No nome de Jesus, ajuda-os, para que eles possam ver os seus amigos, seus colegas, juntos aqui, engrandecendo o nome de Jesus, servindo a Jesus Cristo, crendo em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nos ajude como igreja, Senhor, a oferecer a eles oportunidades
Ó Deus, ajuda-nos a amá-los. Ajuda-nos, Deus, a acolhê-los. Ajuda-nos, Deus, a investirmos tempo e dinheiro. Ó Deus, mantenha-os conosco. Não permita que o mundo os trague. Não permita que o inimigo de nossas almas destrua as suas vidas. Nós clamamos ao Senhor Deus. Ajuda-os e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.